Bom dia. Não ouvi não, vamos lá, bom dia. Ah, olha aí, que beleza. Nesse instante está todo mundo dando vai e não consegue dar bom dia, olha mais. Ama aí. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns para vocês que resistiram. Fazer vestibular é resistir. Isso aqui começou lotado, tinha gente sentada até no chão, aí já tem umas cadeiras vazias. Normalmente são as pessoas que não passam, ok? São os que não conseguem resistir até o final. Fazer vestibular é resistir. Resistir às dificuldades, resistir aos problemas em casa, resistir à própria concorrência, tem um monte de gente querendo. Então, vai nesse sentido. Essa é a grande ideia. Um dia desse, a gente estava começando aqui, né? E te disse logo, né? Passa rápido. Passa rápido. Pronto, essa é a minha última aula. Hoje a gente trata dos últimos assuntos de redação e a prova já está em cima, acabou. Por quê? Porque o tempo demora para quem não está fazendo nada. Você estuda. A maioria aqui com certeza está na escola ainda. Às vezes tem um contraturno. Vai para a biblioteca, faz um monte de coisa, resolve questões, faz revisão, encerra a noite fazendo uma redação. Final de semana vem para cá. Como é que o tempo não passa rápido? Passa, acabou. Já acabou. Ok? Agora é lidar com esses últimos dias, melhorar a compreensão das coisas e tal, e fazer a prova. Então, o sentido maior, pelo menos, é esse, de você não desfocar, de você continuar trabalhando em prol do teu sonho, não é isso? Então, admitir a dificuldade, estudá-la, compreendê-la e superá-la. Não sei se você observa, mas é a mesma coisa da própria redação. Existe um problema, aí você olha para ele, analisa, conhece e depois tenta resolver. É isso. Tem um problema, você vai analisar, discutir, compreender e depois tentar resolver. É a mesma coisa. A essência da redação do Enem é isso. Por isso que ele está muito ligado ao que a gente faz na vida mesmo. E é lógico, tem que aceitar que é difícil, que dá trabalho. Porque a gente começou a nossa conversa com um poema do Bilac, que diz que escrever não é inspiração, não é. Ficar sentado lá no dia da prova esperando que alguém, não sei, do outro mundo, vai mandar o texto para você. Não é isso. Fazer a prova do Enem é compreender um modelo, compreender uma estrutura, não é, que nasce de um tema que é um problema, e aí você escolha. Já passei para você aqui um monte de temas prováveis. Começo do ano o presidente assinou um papelzinho autorizando os pais a alfabetizar os filhos. Autorizando, muito pai já faz isso, mas autorizando o pai a alfabetizar o filho, ok? Sem haver a obrigatoriedade de ele estar lá na escola para isso. Pronto, isso já existe no Brasil. A partir de um preceito inglês, também francês, chamado homeschooling. Homeschooling, quer que a escola seja em casa. Então, olha aí, isso já vai na contramão de um monte de coisas. Como assim? Um lema recente da educação, lema recente, toda criança na escola. O PAEC, o plano de aceleração, é isso? Que tem a ver com a alfabetização da criança na idade certa. Só que agora eu não tenho que fazer isso lá na escola. Eu posso fazer isso em casa e eu estou protegido pelo Estado. Pode olhar, isso é um tema lá do começo do ano. Educação. Ok, qual é o tema de educação agora do finalzinho? Escolas cívico-militares.
Que tal se na sua proposta de redação o governo resolver sondar se você concorda? Vamos imaginar, texto 1. Texto 1, o aluno quebrando uma cadeira na professora, lá no Rio Grande do Sul. Tirou a nota baixa, deu uma cadeirada na professora. Texto 2, aquelas imagens que tem a porcentagem de professores doentes, professores se aposentando por doença. Uma das coisas que faz o professor adoecer é a indisciplina do aluno. E tudo mais. O excesso de trabalho, um monte de coisa, vai estar lá. Não é isso? Texto 3. Bora. Texto 3, o massacre de Suzano. Pronto. Massacre de Suzano. Tudo isso para esse ano. E texto 4, a criança toda fardadinha e tudo mais, prestando continência. E aí, o que eu tenho aqui? A falta de disciplina nas escolas. Adoece o professor, o aluno que quer estudar não estuda, porque o Satanás fica perturbando, não tem aula, praticamente, e tal. Então, sim, a proposta pode ser para sondar se você concorda que haja mais disciplina na escola. Só que uma das formas de haver mais disciplina, por exemplo, é essa escola cívico-militar, que muitos estados não aderiram, mas a maioria sim, e vai rolar e acabou. Então, é simples, cara. É simples. Então, na hora que vocês forem para a prova, corra boa. A sua prova já está feita. Falamos sobre isso. Ela já está feita. Ela já está feita. Eu não sei se ela está rodada, já pronta. Por quê? Porque quando for no dia 30 de outubro, é a noite do diabo. Se você não sabia, tem gente que diz, é o meu aniversário, ótimo. Né? Dia 30 é a noite do fogo, a noite do diabo. Dia 31 é o dia dos adoradores dele, por isso que o dia 31 é o das bruxas, se você não sabia também. No dia 1º é o dia do limbo, é o dia do nada. No dia 2, finados. No dia 3 é o Enem. Tudo junto, só o que não presta. Né? Só a cor do mal, bem pertinho. E eu observo da seguinte maneira, você passa uma vida todinha, tipo assim, um estágio de nada, aí passa no Enem e vira gente, vira alguém. Porque na boca dos nossos pais é assim, quando é que vai ser gente? É quando passa no vestibular. Ok? Quando passa o vestibular, quando vai para a faculdade. Então, reflitam sobre isso. Sobre uma prova que já está feita. Então, as coisas que aconteceram agora, nesse mês, não estarão lá. Não estarão lá. Diga aí uma polêmica desse mês. Tem uma polêmica desse mês que a gente pensa que não está lá. Eu também penso, mas pode estar. Quer ver? Você sabe o que é a insegurança civil? Ou insegurança de engenharia? É a falta de fiscalização nos prédios e tal, a coisa dos incêndios, e é isso. Ou responsabilização civil, a responsabilização de engenharia é o nome. Não, aí é a fiscalização. Mas a responsabilização de engenharia é quem é o culpado por determinadas desgraças, que poderia ser evitada pela inspeção predial. Então, tem esse evento agora recente, que ainda está rolando, do prédio que caiu aqui na Aldeota e tal. Sim, mas lembra que teve a sede lá do Flamengo, que morreram vários atletas por causa dessa falta de inspeção, ou porque houve a inspeção, mas os bombeiros nem aí, pro lance. Então, até esse tema pode, mas ele é menor. Ele é menor. Ele é menor diante do massacre em Suzano, que atinge vocês, que é a questão do bullying e tudo mais, da violência na escola. Então, façam esse olhar. Menino, que foi que rolou em janeiro? O que foi que aconteceu em janeiro? Tal coisa, o negócio do homeschooling. E depois, teve o lance lá do menino lá do Flamengo. Então, o esporte, como fator de socialização, é um tema bom. Por quê? Porque o esporte já é para ser socialização, porque é coletivo. Só que, às vezes, o Estado não sabe usar. Não sabe usar. O esporte gera muito dinheiro. É incrível. O brasileiro tem que ser analisado.
tem que ser analisado, porque não sei o quê, eu não tenho dinheiro, eu queria fazer não sei o quê, mas não tenho dinheiro. Toda quarta-feira nos estádios, Brasil afora. Ingresso, R$ 50, 60, 100, dependendo do lugar. Então, toda semana, neste Brasil, conte quantos milhões de reais que o futebol não gera. Estou nem falando de sábado e domingo, não. Olha o tanto de dinheiro que tem aí. Esse dinheiro está investido no próprio esporte? Não, está no bolso dos empresários, no bolso do atleta, como Neymar, e assim vai. Né? Então, temas. Tudo isso nasceu lá da discussão dos meninos que morreram lá no Flamengo. Menino classe humilde, gente que foi daqui do Ceará e tal, né, para morrer lá num projeto de futebol que gera milhões e a indenização das famílias não saiu até agora. Então, é desse tipo de discussão. Essa coisa da inspeção predial e da responsabilização do engenheiro, adivinha, agora, nesses dias, é o julgamento final do negócio lá da Boate Kiss. Que morreu um monte de gente e tudo mais e tal, até agora também enrolando para pagar o povo, e assim vai. Tudo isso tem a ver com inspeção predial, com a responsabilização do engenheiro, alguém que fez, ou o prédio, ou a instalação, e assim vai. Então, são temas que você tem que olhar. Então, por favor, o que vai cair na sua prova não é nada estranho, sobrenatural, diferente, não. É a partir do que aconteceu ao longo do ano. Só que alguns são desatentos. E chegam lá para escrever sobre uma coisa que, não vi nada sobre isso. Estava lá, estava no material, foi colocado como proposta e às vezes a gente não produz. Diz lá, pergunta. Com certeza, você tem desastres no começo do ano, você tem o lance da Amazônia recentemente, e agora você tem essa mancha de petróleo aí cobrindo as praias do Brasil inteiro. Não é isso? Principalmente do Nordeste. Aí você para, caramba, então, tá aí, ó, desastres ambientais. De novo, vai ser alguma coisa completamente fora da realidade? Não vai. O que eu quero saber é se você foi atento o ano inteiro. E estou te dizendo, a prova já está feita, porque no dia 30, o avião tem que seguir com as provas para o Amazonas. E no dia 1º de novembro, sai um barco levando provas para uma escola lá no Alto Xingu. Só tem uma escola. E as provas têm que chegar lá. Vai de barco, de avião lá não tem a pista, vai de barco, o cara da Polícia Federal escoltando. Então, para essa prova, já aí ela tem que estar rodada, né, não? Pronto, ela já está pronta, já tem uma prova reserva, já que todo mundo consegue hackear tudo hoje. Já tem uma prova reserva e já tem a prova dos presos. Já está tudo pronto. Ó. Então, o teu Enem, na verdade, em termos de redação, de conteúdo, ele vai até setembro, no máximo até o dia 15 de outubro. Acabou, no máximo. Quando chega ali no final, está rodada, encaixotada, guardada para ninguém pegar e assim vai e é aplicada. Então, por favor, use a internet de forma decente. Use a internet de forma decente. Coloque lá, ó, fatos do mês de setembro. Aí você olha. Tudo o que aconteceu em setembro aparece na internet. Aí você olha quais são os mais importantes. Depois, fatos importantes do mês de agosto. Vai aparecer uma coisa histórica também. Por quê? Porque o mês de agosto é uma coisa estranha. As desgraças do mundo parece que acontecem em agosto. Tais que você descobre. E tal. Aí você vai até chegar em janeiro. Quando você chegar lá em janeiro, você vai ter eleição de Jair, Bolsonaro, não sei o quê e tudo mais. Pronto. Aí pronto. Aí você fez uma revisão de todos os fatos e eu lhe garanto, um deles é a sua prova. Ok? Vamos começar falando dessa dificuldade. Ei, brother. Ei, chapa, tem como colocar aí o vídeo? Veja um vídeo agora sobre o que a gente tem feito aqui. Sobre o que você tem feito e como.
Diminui a luz aqui na frente, vai precisar.
lá, voltando, né? Isso aí é um texto, já que é texto, tem que ser interpretado. Você entendeu? Você entendeu o que tem aí? É um dos textos mais lindos que eu já vi. E ele é sobre quê? Sobre um monte de coisas. Mas hoje, ele é sobre o que vocês passaram o ano fazendo. Compare o que você viu aqui com a sua atividade de redação. Bora. Aquele meninozinho são vocês, não é isso? Beleza. Você já sabia escrever? Você já era genial? Você já tirava 900? Não. Raramente, não. Então, tem o papel do professor nesse negócio, sim ou não? Tem o papel do professor. Então, aquele monstro ali é o professor. É. Você reparou que no começo tem tipo um choque, porque ele é um monstro, ele é feio? É. Mas você reparou que minutos depois você não liga mais para isso? Por quê? Olha a primeira lição desse texto. Porque não importa o que a pessoa veste ou a cara que ela tem, o que importa é o que a pessoa faz. O que importa é o que a pessoa faz. É um mestre. Mas se você quiser tratar ainda como monstro, é verdade. Quer ver? As professoras rígidas, as professoras mais rígidas, como é que você chama? Bruxa. Bicho, hoje tem aula da bruxa. Pode olhar que os professores mais monstros, mais bruxos, são os que prestam. São os que exigem de você. Então, quando o professor é rígido, você demoniza logo ele. Então, tá ali. Outra coisa, você reparou como ele é meio grotesco e tudo mais e tal? A aparência dele é outro recado. Algumas pessoas exercem uma profissão em que elas não precisam olhar para elas. O olhar delas é para o outro. Um enfermeiro, médico, dificilmente cuida de si. Cuida de quem? Do outro. Professores não ligam muito para a aparência. Por quê? Porque o olhar deles é para quem? No outro, que é o aluno. Tem professor que adoece. Por quê? Porque só pensa na escola, nos alunos. Então, o olhar daquele monstro que tem ali é todo tempo para ele. Beleza, aí vamos para o que está rolando ali. Que é fazer aquele jarro. Ele não sabe como, ele não tem a técnica, ele não sabe nada. Aí por isso que saem aquelas coisas horríveis ali. Me dê uma característica boa do menino. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Você tem ideia de quantos jarros ruins ele fez? Um bocado, ó, porque encheu o armário. Encheu o armário, até que no final ele fez um que prestava. Mas você reparou que parece que ainda faltava alguma coisa? O que estava faltando? O monstro explicou o que estava faltando. Alguma cor daqui de dentro. Estava faltando um pouco dele. Talvez que não fosse uma atividade tão maquinal. Você ficou fazendo redações o ano inteiro. Você fez porque você queria aprender mesmo ou você fez porque você precisa aprender? A maioria fez porque precisa aprender. Porque se não aprender essa merda, como é que eu vou passar? E tal. Então, não houve carinho, gosto pelo que você estava fazendo. Talvez esse seja o problema, talvez isso vá faltar no dia. Só que escrever é uma coisa mágica, como tem ali, ó. Você sabe por quê? Porque escrever é a própria vida. Tem essa ideia ali ou não? Tem. Quando ele sopra e tudo mais, e o negócio fica vivo. Quer ver de novo? Num texto dissertativo argumentativo, é você que manda no texto ou o texto que manda em você? E aí? Escolha. É você que manda no texto. Mas adivinha quantas vezes o texto mandou em você nesse ano? Você querendo fazer o negócio, tudo mais e tal, e já tinha 35 linhas. Fala, meu Deus, é só 30. Aí lá vai apagar. É porque o texto mandou em você. Argumentos demais e bastavam 2. Então, quando você passa a ter o domínio do que você está fazendo, é você que manda no texto, porque foi você que deu vida a ele. Você não acredita nesse negócio de vida? Imagina aqui um monte de folha em branco, um monte de folha em branco. Um monte de folha em branco. Aí uma menina revoltada, porque terminou um relacionamento e tudo mais, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever.
Eu vou criar um mundo mágico onde eu possa tudo. E escreveu Harry Potter. Um monte de folha em branco. Aí o que ela fez? Ela deu a vida, um monte de papel. Criou personagens e tudo mais. Do mesmo jeito o Tolkien fez no Senhor dos Anéis. Do mesmo jeito o Machado de Assis, com as folhas em branco dele. E na hora que eles terminaram o primeiro texto, eles já achavam que estava bom? Não, eles continuaram escrevendo até chegar à perfeição. Do mesmo jeito tem ali. Então, todos os detalhes que tem ali, pode olhar, todos têm a ver com a sua atividade de escrever. Você sem saber, o outro ensinando. Tem hora que ele desanima, lá no finalzinho, que é quando o texto está pronto, mas parece que falta alguma coisa. E o texto não quer obedecer, ele vai e desanima. Aí entra o papel do professor. Já está bem pertinho. Falta tão pouco a desanimar agora, é? Bora de novo e tal. Pode olhar que é exatamente o que acontece aqui. O nome desse texto é Aprender a Aprender. Por quê? Porque tem gente que não aprende a aprender. Recebe os conteúdos, anota e tudo mais, mas não aprende como é que as coisas funcionam mesmo. E aí vem uma dificuldade para a execução. Esse texto é sobre criar as coisas, é sobre o papel do aluno e do professor, ou seja, do mestre e do discípulo que está aprendendo. Observar esse texto em cada passo é observar o que aconteceu aqui com vocês. Na escola, né? Obrigado por ser aqui, na escola também. Então, tá aí, ó. Aí quando é no finalzinho, ele domina toda a técnica e tudo mais. O texto, você reparou que o texto é tipo assim, uma joia no final? Não é mais de barro? O fato de ser de barro não é interessante? É interessantíssimo. Nós fomos feitos de quê? De barro também. Alguém foi lá e nos criou. Não tem essa história? De barro e tal. És pó, e ao pó retornarás. É por isso. De barro, como o Golem no Oriente. De barro, como o Adão. De barro ou de terra, como Prometeu, que é o primeiro homem na mitologia. Não é? E de barro bruto. Por quê? Porque ao longo da vida que a gente vai melhorando. Treinando, melhorando, até que a gente se transforme em quê? Numa joia. Numa joia rara, preciosa. E depois de muito aprender. E assim vai. Encerrando, esse texto, ele só não tem uma coisa. Ele só não tem uma coisa. Você consegue imaginar o que era? Eu considero a melhor característica de um ser humano. Porque tem gente que acha que é inteligência, tem gente que acha que é educação, tem gente que acha não sei o quê. A maior característica de um ser humano, para mim, é a gratidão. Porque quem não é capaz de ser grato, não presta. Não presta. Eu aprendi na minha vida duas coisas. A pessoa que não consegue ser grata a algo que recebeu, que ganhou, que aprendeu, um ensinamento, qualquer coisa. A pessoa que não consegue ser grata, ok, ela não é do bem, não presta. Acabou, aprendi isso na minha vida numa boa. Outra coisa que eu aprendi, que a pessoa que não consegue, que é incapaz de se colocar no lugar do outro, também não presta. Também não presta. Quer ver um exemplo? Aquele negócio chamado vergonha alheia. Você já sentiu vergonha, é um tipo de pena, de uma situação que aconteceu com uma pessoa, mas não com você? Você se sente mal de algo que está acontecendo com o outro? Você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa do bem. Porque quem é do mal, quem não presta, não tem vergonha alheia. Porque quem não presta não se coloca no lugar do outro. Não sente a dor alheia. Partindo desses dois parâmetros, não é? Eu olho para a vida até hoje. Então, a gratidão é a única coisa que não tem ali. Ó. Não sei, talvez que o vídeo acabou, pode até ter algum momento, mas o certo era o quê? Agradecer. Só tem uma coisa interessante. Os mestres, as pessoas que ensinam coisas aos outros, já sabem disso. Os professores já sabem disso.
que eles fazem o trabalho deles, que eles se esforçam, que levam as coisas para casa e tal. Você nunca parou para pensar o monte de provas que uma pessoa leva para casa, que aquilo atrapalha a vida dela? O professor passou uma atividade, tal e tal, redação, um monte de redação, as pessoas levam para casa. Bora, dá uma pilha de redação para corrigir. Você acha que isso é a grande alegria da vida dela? Não é, porque é um trabalho. Ela vai fazer bem direitinho e tudo mais, mas aquilo atrapalha a vida dela, sim ou não? Bora, rapaz, imagina aí, só imagina aí. Sábado, tudo mais, que é para a pessoa, né, ir para os embalos de sábado à noite. Aí como é que as pessoas de redação respondem? Ô, mulher, não vou não, porque eu tenho um monte de redação para corrigir. Pronto. Como é a pessoa está deixando de ir para uma festa, porque aí corrigir redação? E amanhã vamos para a praia. Não, porque é muita redação mesmo, que eu estou falando, não é pouca, não. Hoje à noite eu corrijo umas 100, amanhã mais 100, e de tarde, na hora do Faustão, mais 100. Eu sei que segunda-feira eu tenho que entregar. Então é possível que o trabalho daquela pessoa atrapalhe a vida dela? Sim. Sim. Então, e a pessoa não ser grata àquele ensinamento. Ó. Alguém que está, de alguma maneira, se ferrando, se lascando para que você aprenda mais e melhor, e isso não é observado pelos alunos. Só que os professores já sabem dessa ingratidão, já sabem. Eles já fazem sabendo que dificilmente alguém volta para agradecer. Dificilmente. Então, a única coisa que falta nesse vídeo, nessa relação de ensinar e aprender, é esse ser grato. Ok? Professor, mas aí a gente não sabe se o menino era grato ou não. A gente não sabe, porque faltou ele externar. Como faltou ele externar isso, então a gente pressupõe que não é isso? Mas pode ser que ele seja grato. Então, tá aí, ó, a gratidão, a partir do que se aprende e assim vai, e que de alguma maneira vai modificar a tua vida. Digamos que você aprendeu bem direitinho aqui o negócio da redação, rapaz. Aqui nas aulas comigo, as meninas ali do laboratório, você tal vinha ali capengando, melhorou e ficando cada vez melhor. É capaz que essa redação 920, 960 ou mesmo 1000 que você vai tirar, é capaz dela alterar a sua vida? Sim. Sim, e eu coloco para você como um depoimento. De vez em quando eu faço o Enem. Não fiz o ano passado. Ano passado eu fiz. Não vou fazer esse ano. No ano que vem eu vou fazer. Fiz para jornalismo e tudo mais, ó, aprovado. E tenho certeza que foi a redação que me salvou, que eu não sei matemática. Não sei matemática, não sei física. Vai lá, fui só chutar. E a redação, aí no final, aprovado em jornalismo. Só que eu não podia cursar, porque eu trabalho demais. Aí no ano que vem eu vou tentar para música. Você que é músico o ano que vem, passe logo esse ano, porque o ano que vem você vai concorrer comigo. Quem vai ganhar é eu. Ora mais. Passe logo, né? Então, é a redação, já 3 vezes que eu faço, é a redação que me dá a vaga. Mas eu faço só para treinar, para tirar onda mesmo. Por quê? Porque eu não admito que uma pessoa diga, o Enem é besteira. Não é. Para quem tem 16 anos, 17 anos, sabe que aquilo ali é importante, define um monte de coisa na sua vida, passa um monte de dificuldade. Não é uma besteira, é uma coisa difícil. É uma prova. E como prova, de alguma maneira, deixa a instabilidade. Tem gente que não consegue dormir, rapaz. Dormir no dia 2, não consegue dormir. Prepara, ajeita todo, mas não dorme. Passa a noite perturbado. Pronto. Tem gente que passa o ano todinho feliz, controlando tudo, é uma pessoa altamente segura. Quando é no dia, amanhece toda cagada. Que é uma diarreia. De onde é que vem essa diarreia? Do estado emocional. Dá uma diarreia mental na cabeça, atinge lá embaixo também. E a pessoa não pode fazer a prova que preste. Daí, ter que aprender a lidar com as emoções, que é a tal da inteligência emocional, e ganhar essa segurança para uma atividade, não é? De prova e assim vai. Olha a dificuldade disso. Ok? Então, ó, o vídeo, na verdade, era sobre vocês, sobre o ato de escrever. Tinha uma coisa que faltava, que era ser grato. Bote isso na sua vida, sempre seja grato. Pela melhor besteira, uma pessoa que abriu uma porta para você, seja grato. Não é?
E de alguma maneira você vai ver que isso tem a ver com todos os pontos da vida da gente. Terminada a explicação sobre o texto, saiba que geralmente um texto dialoga com outros. Quer ver? É possível esse texto estar ligado àquela pintura que tem no teto da Capela Sistina, lá na Itália. Você sabe o que tem lá? No teto? O dedo de Deus encostando no dedo de Adão. Ok? Que é o quê? A criação do homem. Pintado no teto, é um afresco. Pintado no teto, Michelangelo. A criação. Esse texto é sobre criação, sim ou não? Sim, da obra de arte, que é um jarro, ou de uma redação. Olha a ligação desse texto com outro texto. Se prepare para isso. Nós passamos o ano treinando aqui redação e aprendendo coisas sobre redação. Olha, é 50% do negócio. Adivinha o que são os outros 50%? Interpretação de texto. Se você é ruim de interpretação de texto, vai complicar. Use esses últimos momentos para melhorar nisso. É ler, marcar as coisas, relacionar, ser crítico. Quer ver? 5 alunos do Farroupilha vieram à minha casa perguntar o que eu acho da gramática. Compreendido o texto? 5 alunos do Farroupilha vieram à minha casa perguntar o que eu acho da gramática. Aí lá na frente, nessa prova, se não me engano era a prova da UES, perguntaram o que era Farroupilha. Uma das opções. Uma revolta que houve no Rio Grande do Sul em 1935. É isso? 1800 e... Eu acho que é 1835, é isso mesmo. Beleza. E aí, verdadeiro ou falso? Né? Farroupilha é ou não é uma revolução? É verdadeiro. Sim, mas disse lá uma palavra. Ó. Alunos do Farroupilha. Então, o que é Farroupilha? É um colégio, só que não está escrito. Não está escrito colégio. Então, ser atento, buscar as coisas no contexto. É isso, rapaz. Melhore em interpretação. Porque tem questão que você responde, sai de lá crente que abafou, rapaz. Sai de lá, ó. Eita, se garantia hoje. Só não sabe usar o se. Né? Beleza. Aí quando vai ver o gabarito, não era essa não. Era não, porque você interpretou errado. Você não sabe ler. Ok? Nesses últimos momentos, já que você melhorou em redação, se ligue em interpretação de texto. Porque por um nada você perde a questão. Fazer essa prova, por exemplo, é compreender coisas. Quer ver? Último toque para você. Falta um minuto para acabar o negócio. Tá bom? E tem ali 3 questões. Uma é sobre a escola literária Romantismo e as suas características. A outra é sobre o contexto histórico do livro O Cortiço. Dentro do livro O Cortiço, passa uma galera com as faixas pedindo a abolição da escravatura. Compreendido? Um é sobre as características do romantismo, a outra é o contexto histórico do livro O Cortiço, e a outra questão compara 2 poemas. Um poema do Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá, e a outra do Murilo Mendes, Minha Terra Não Tem Palmeiras e também não tem sabiá. E tá, beleza. Falta 1 minuto. Qual delas você vai responder? Porque as outras 2 eu sei que você vai chutar. Bora. Qual delas você vai ler e responder? Hein? A do contexto histórico do cortiço, a das características do romantismo, que é a mais fácil e tudo mais, ou essa que compara textos? Olha como você ainda não está preparado para o Enem. Melhore. Ainda há tempo, melhore. Quer ver? Você já ouviu falar de uma coisa chamada teoria de resposta ao item? Então me diga qual é a questão que vale menos. É a das características do romantismo, porque ela é mais fácil, qualquer pessoa responde. A questão mediana é a que pede o contexto histórico. Pode olhar, já saiu da literatura, agora está na história. Ela é mais difícil. Só que a que vale mais é a que compara textos.
Porque compara duas épocas, duas escolas literárias, dois pensamentos, tudo mais. Não é mais difícil? Então eu taco o chute nessas outras duas aqui e vou responder a que vale mais. É por isso que às vezes você olha, mulher, tu fez quantas questões? Ah, eu fiz, sei lá, 70. Eu fiz 75 e tu ficou com a nota maior do que a minha. O lance é qual o tipo de questão que ela respondeu. Qual o tipo de questão que ela acertou. Você acertou as fáceis. E ela acertou as mais difíceis. Então tem até isso, professor. Tem um livro lindo chamado A Arte da Guerra. Falei dele no começo da aula. E esse meu livro de redação tem um capítulo só sobre isso. Você quer vencer o seu inimigo? E aí? Conheça ele muito bem. Conheça ele muito bem. Como é que eu faço para conhecer bem o meu inimigo? Esteja junto dele, bem pertinho, a ponto de compreender seu modo de pensar. Para quê? Para se antecipar os pensamentos dele. Então é conhecer a prova do Enem, entendê-la e se antecipar. Quer ver? Que quem estava falando aqui sobre os temas? Que pode cair bullying, a pessoa vai ler. Massacre de Realengo, Rio de Janeiro. O massacre de Suzano, São Paulo. Opa, lá nos Estados Unidos também é comum, hein? Tem esse negócio das armas, ó, para piorar. Vixe, ainda tem a influência violenta dos videogames. É você se antecipando à prova. Terminado o recado, que beleza. Sobre gratidão, nunca esqueçam disso, né? Ele não está mais aqui, mas eu vou falar mesmo na ausência dele. Os projetos de educação, essas políticas públicas e tal que tem hoje, na sua origem, Academia Enem, Alcance e outros, tem a ver com esse professor de matemática, chamado Fábio Frota. Fica sentado ali e tudo mais. Ele não podia estar em casa, não? Eu não vinha, eu não disse que eu vinha? Tem que estar ali ele? Não. Sabe, para resolver alguma coisa, ele tem que estar ali? Não. Então, de novo, tem uma entrega. Os professores acabam se entregando de alguma maneira a isso, né? Então, lhe digo, né, um dos caras mais, sei lá, dedicados a esse negócio de cursinhos públicos e tal. Eu pergunto para ele, como é que tu consegue, mas dar conta de tanta coisa? Né? No dia que você tiver oportunidade, bata palmas para essa figura chamada Fábio Frota. Né? Por quê? Pelo que ele cria, não só criar, mas acompanhar. Acompanhar, ficar observando se está prestando, se está dando certo. Sejam gratos, é isso. Fizeram uma pergunta aqui, se... eu não vou conseguir ler não, porque além de eu ser meio cego, veio escrito a lápis, eu não consigo. Alguém, por favor, leia esse negócio aqui, aí me faça a pergunta. Pega aqui. Ok, você tem o direito de se revoltar, vem outra pessoa. Né? Ninguém consegue ler um papel. A pessoa que mandou a pergunta, né, não vai ser a sua pergunta, porque essas pessoas se recusaram. Eu sou cigano, viu? Geralmente eu jogo umas maldições. As pessoas que não ajudam as outras não passarão. Pronto, acabou. Obrigado. Para eu retirar, eu ouço. Ok? A falta de altruísmo, um monte de coisa assim, pode ser um tema de redação, voluntariado. Olha um monte de gente ajudando as pessoas nos escombros. Tivesse que carregar um balde daqueles, eu não ia contar com um de vocês. Meu Deus. Sim, quer dizer, não ia contar, né? Aham, ok. Continua mantida a minha maldição para essas 5 pessoas aqui. Né? Quando eu chegar em casa, talvez na aula de véspera, eu retire. Não é? Vamos lá. Legal. Essa pessoa é uma pessoa subjetiva, uma pessoa provavelmente de humanas. Professor, eu vi gratidão nos olhos da criança. Olha que coisa linda. Bate palma para a interpretação. Olha, aí. Aí, qual é o curso? Qual é o curso? Olha aí, estou dizendo, gente.
né? A faculdade do milênio. Lembre disso, a faculdade mais importante desse novo milênio. Do milênio passado era das comunicações, lembra? Tecnologia e comunicação, internet, Face, Insta, Satanás e assim vai. Pronto. Século XX. Século XXI, psicologia. Por quê? Porque a sociedade está doente. Doente. Tem gente que, no lugar de ter um filho, cria um cacto. Pronto. Ainda bota nome no cacto. Não é? Então, olha, está doente, precisa de tratamento. Bora lá. Continuando agora, termina. Então, ó, eu também falei aqui que deve até acontecer a gratidão, mas não foi externado, né? Foi externado de forma subjetiva. No olhar, aquela moça ali viu, bora para frente. O que nós viemos fazer aqui, né? Vamos agora, só não está dando para passar. Ó. Eita, Paulo. Funciona a luz? Não está funcionando, não. Apagou, foi tudo agora. Tem como passar ali no computador? Vai. Oi. Não, tá certo. Vamos ver se continua valendo. Pronto, isso é besteira do Enem, todo mundo já sabe. Né? Só não funciona. Só funciona contigo, né? Eu tenho esse problema com tecnologia. Parece que tu também. Pronto. Não quer ficar ali só passando para mim, não? Melhor do que dar problema, né? Vamos agora. Não, na hora que eu pedir, aí você vai. Depois eu dou uma garrafa d'água que tem ali. Vamos lá, ó. Estamos agora no último parágrafo. Não sei se você lembra. É uma caminhada. O primeiro parágrafo, ele precisa ter a entrada no tema. E você, muito espertamente, se chama poder de síntese. Você tem que fazer ali 25, 27 linhas. Fazer 30 é possível. Pode. Tem gente que faz. Eu não aconselho. 27, 28. Mas, se você acha que o seu poder argumentativo vai melhorar num tema, você citando um livro ou uma música, coloque a fala de um filósofo. Pode olhar que é essa coisinha a mais que faz com que aumente. Se você tem segurança sobre isso, está falando sobre as relações na contemporaneidade, então cita Bauman. Acabou. Beleza? Então, de novo, poder de síntese. Você tenta dizer por que aquele problema acontece. Isso se chama buscar causalidade. Na hora que você diz por que aquele problema acontece, na hora que você discute isso, por que o problema existe, se chama problematização. Em seguida, já que você problematizou, você tem que usar coisas que confirmem o que você está dizendo. São os argumentos. Para isso é o quê? O repertório sociocultural produtivo. Quando diz produtivo é porque ele tem que ser bom. Então já está negando o senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que a gente acha. O que a gente acha que não é fundamentado, evite. Às vezes a pessoa não tem outra cor para dizer. Pois diga o que você tiver. Não vai deixar em branco, né? Mas o certo é ter conteúdo. Vocês vão receber um material, se Deus quiser, dar tudo certo. Vem o tema, por exemplo, internet. Aí vem vários elementos de repertório ao lado. Uma música sobre a internet. É uma do Gilberto Gil. Né? Deixa eu ver. Eu fazer meu website, criar minha homepage. Um negócio assim, com quantos gigabytes se faz uma jangada que veleje. Pode olhar que ele usa a linguagem, acho que não lembro, não sei se é nas ondas da internet, uma coisa assim. Só ele faz uma música que envolve a internet. Então, conseguir citar essas coisas ligadas ao tema, não é? A efemeridade das relações por causa da tecnologia. Black Mirror, pode citar. Esse é o conteúdo lá. Sistema carcerário brasileiro, Carandiru. E essa série, Os Carcereiros, que nasce de um romance do Drauzio Varela. Compreenderam? Então, isso é repertório. Que vem da tua leitura de Jornal Povo, ou assistir ao G1,
E tá, aí você cita lá, beleza? Um negócio que viu no Globo Repórter sobre refugiados. Pronto, então virá o tema e ao lado o repertório, para melhorar um pouco isso em vocês, tá bom? Vou mandar o mais rapidamente possível, e aí o Fábio Frota vai cuidar de ver como é que vocês recebem. Ajuda pra caramba. Ok, terminamos então o primeiro parágrafo, tema, tese, discussão, problematização, repertório, argumentos, beleza, parou. Nós vamos agora para quê? Para o último parágrafo. O último parágrafo atende pelo nome de competência 5. Você ainda lembra esse lance das competências? O que é a 2? É a estrutura do texto dissertativo argumentativo, esse negócio que eu te falei, tema, tese, argumentos, tal e solução. Lembre que a solução no Enem ela é obrigatória, mas tem prova que não é. Unifor e outros lugares não é obrigado a solucionar. Mas isso é a competência 2. O que é a competência 3? É o repertório. E a coerência desse repertório. Você diz as coisas, mas aquilo ali é verdade. Tem um nexo com o mundo aqui fora. Beleza. E a competência 4 é o quê? A amarração de um parágrafo para o outro. A passagem de um parágrafo para o outro, no sentido de dar progressão ao texto, de retomar determinadas ideias. Ok. E o que é a competência 1? É a gramática. Tem muita conversa não. É contra ela que você luta até o final. É a gramática. É uma crase que não era para ver e você colocou diante de um masculino. Ou então antes de um verbo. Não existe crase antes de verbo. Rapaz, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer lá no dia é um rascunho decente. E depois você faz um rascunho decente com todas essas coisas, e você vai lá ao seu rascunho e tenta já fazer uma correção, porque tem gente que às vezes, como é que eu vou corrigir? Eu não sou professor de redação. Bora. O que eu estou dizendo aqui? Um dos erros que mais ocorrem em redação de vestibular, crase. O que você faz? Tem tempo? Você vai por linha. Onde eu usei uma crase. Aqui, linha 7. Está aqui uma crase. Usei. Pronto! Isso é o rascunho. Usei. Aí você teve aula de gramática. Qual é a primeira característica ou requisito para que haja uma crase? Que a palavra ali ao lado seja o quê? Masculina ou feminina? Feminina. Olhe! Vixe, é um verbo. Pronto, não tem. Percebeu uma coisa que você acabou de fazer, boa. Você racionalizou sobre o negócio ali. Eu botei uma crase. Vamos ver se tem mesmo. Deixa eu me lembrar aqui da aula de gramática. Ah, é mesmo, é para ser feminino. Aqui é um verbo. Apaga. Está errado, não tem conversa. Compreenderam? Então, você pode fazer uma autocorreção. E isso ajuda a nota a melhorar. Ajuda a nota a melhorar, com certeza. Ok? Vírgula, separando o sujeito do verbo, o verbo dos complementos, o uso errado dos relativos. Quer ver? Acabei de corrigir uma crase. Aí você lembra que eu falei aqui, o professor de gramática deve ter falado também, o onde. O onde é um problema. Tem gente que tudo bota onde. Estava conversando com a minha prima, onde ela me falou, onde nada. Ok? Só use onde, se for lugar. Só existe onde, se for lugar. E lugar parado. Porque se indicar movimento é o quê? Aonde? Caramba, como é que a pessoa não lembra de uma merda dessa? Vou ler aqui minha redação. Usei o diabo do onde, ó. Linha 9, olha lá. Isso aqui é lugar? É lugar. Parado ou movimento? Parado. Acertei. Pronto. Deixa o diabo do onde, tá certo. Tentar corrigir. As coisas que mais tiram ponto, você dê uma olhada. Pronto, terminou. Você se ligou na competência 1. Pois agora eu vou tentar ajudar, né, não ensinar, tentar ajudar. Um dos momentos mais complicados. Eu considero o primeiro parágrafo osso, porque tem gente que não sabe fazer, a entrada no tema. Tem gente que não sabe lançar a tese, e ela fica complicada. E muita gente não sabe fazer o último parágrafo. Veja. Quando o seu último parágrafo tem tipo 5 linhas, você é bom ou não? Muito provavelmente, ou você é muito bom, ou você falhou. Como é que ele só tem 5 linhas? Por quê, professor? Porque no último parágrafo você tem que dizer
O que será feito? O que será feito? Quem vai fazer? E como? Você tem que colocar o agente da ação resolutiva, a própria ação e o detalhamento. Tem que ter essas três coisas. Vamos então à competência 5. Apresentação ou sugestão de uma ou mais alternativas. Aquilo ali é bom, ó. Uma ou mais. Porque tem gente que pensa assim, professor, tem que botar várias soluções. Não, basta uma. Basta uma. Uma ou mais alternativas exequíveis e humanas. O que é exequíveis? Que pode ser executada. O que é humana? Respeitosa. Por isso, respeitosa de solução para o problema discutido. Elaborar a proposta de intervenção naquela realidade ou problemática apresentada desde o tema e devidamente articulada. O que é articulada? É que o final está ligado ao que foi dito no meio. Isso é articulado. Com a discussão desenvolvida. Resumindo, o que surge como problema ou a causa dele ao longo do texto exige paradoxalmente ao final um tipo de intervenção. Não sei se você entendeu, mas é assim. Bora. Problema. Faz de conta que é a redação do Enem, o negócio das escolas cívico-militares e tal. É fato que nem todo mundo quer ser professor hoje. Qual o motivo? Violência nas escolas. Me dê outro motivo? A baixa remuneração. Você percebeu que na hora que você diz violência nas escolas e na hora que você diz baixa remuneração, você lembra que você tem que comprovar? Aí você vai e compara o salário do professor do município com o salário de um médico. Então está provado que é a baixa remuneração. Por quê? Porque são os professores que ensinam os médicos. Então está errado. E você bota lá o aluno que está com a cadeirada na professora, então fica provado o quê? A violência nas escolas. Compreendido. Então aquilo que eu acabei de colocar como problema, no final, ele gera a solução. Quer ver? Já que o problema era o baixos salários, o que vai lá para o final? Aumento salarial. Que o Estado, que é o agente, precisa aumentar o salário dos professores. Deu para entender? E a violência nas escolas? Porque está lá, não, tem que ser criado algo, criar uma lei específica para punir o aluno, como é no Japão. No Japão, quem é que lava os banheiros? É o aluno, não é ele que caga? É ele que vai limpar. Ora mais. Então, você para, caramba. Então, solução, compreendido. Bora para frente, passa aí, brother. Essa é a estrutura que eu acabei de vos falar. Está aqui a estrutura da redação. Dá uma olhada ali para o final. A apresentação de uma solução detalhada, respeitosa e exequível para o problema com reafirmação da tese. É preciso, nesse momento, responder a 3 questionamentos. O que será feito, quem vai fazer e como fará. De novo, lembra do negócio da correção? É pergunta demais. Na hora que você estiver corrigindo o seu rascunho, você olhe para o último parágrafo e observe se ele responde aquelas 3 coisas ali. Se ele não responder, o seu texto já vai perder pontos. O que eu tenho para te dizer sobre esse último parágrafo? Ele é tão importante. Veja, digamos que a redação do aluno vai ali com 640. Gramática razoável, repertório mais ou menos, colocou lá a tese dele. É 640. O último parágrafo, sozinho, ele vale quanto? 200. Se ele for bem feito, a redação aumenta para quanto? Para 840. Aumenta para 840. Por quê? Porque ele é julgado isoladamente, praticamente. Ele é julgado de forma isolada. E se você tiver feito o mínimo ou o mais correto ao longo da redação, e ainda que você falhe lá no final, é 160. É 160. Então, realmente, o último parágrafo melhora a sua nota. Passa aí, amigo. Articulação. Sendo um quesito próximo da coesão, chamamos de solução articulada aquela que, de certa forma, recupera o que já foi dito.
Retoma o que foi discutido ao longo do texto. Isso ocorre quando os elementos causadores da problemática, apresentados ao longo do texto, voltam ao final. Problema, violência contra a mulher. Elemento causador, machismo. Tudo isso é redação. Machismo. E você botou argumentos, né? A pessoa botou argumentos. Olha ali a solução. Ensinar feminismo nas escolas. Compreenderam o negócio? Lá está o problema. Está ali os argumentos. Solução? Ensinar. Aí agora vem assim, quem vai ensinar? Aos professores. Porque eles querem, ou vai haver uma política pública para isso? Ou vai ser uma ordem do Ministério da Educação? Então é questionar isso. Quem vai fazer? O que será feito, que é feminismo nas escolas, e como será feito? Por meio de palestras? Ou vai ser criada uma disciplina? Compreenderam? Próximo. Pode passar. Está aí, Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas do machismo dificultam, isso é o final, a conclusão de uma pessoa da redação que rolou sobre violência contra a mulher. Nota 1000. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias, está ali o agente, deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher. Então, a mídia tem que deixar de objetificar a mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia da agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso que o poder legislativo, está aí, o agente, o poder legislativo, crie um projeto de lei para aumentar a punição dos agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Pode olhar que o que eu destaquei ali são agente, não é? A ação, o detalhamento. Tem até a questão do efeito ali, embora não esteja tão... Pode passar. Execuibilidade. O preceito da execuibilidade ocorre quando é possível implementar aquela solução. Ela segue, então, preceitos de razoabilidade, então tem que ser razoável, tem que usar a razão, e de lógica. Há casos em que estes parâmetros são desrespeitados. Como? A execuibilidade confirma a clareza do problema. Se o problema não ficar claro, como é que ele vai ser resolvido? A execuibilidade evidencia a coerência textual. Se os argumentos não são coerentes, como é que vai ser resolvido? Passa aí de novo. Mais um. Está aí, educação de surdos. Portanto, a coesão, quem vê. Sabendo que o direito da educação é para todos e conhecendo a luta pela inclusão de surdos na escola, o governo, pode olhar, lá está o agente, o governo deve incentivar, vou te dar um toque, o agente, você já aprendeu por aqui, indivíduo, família, escola, sociedade e Estado, é só você escolher, são esses 5 elementos. E a ação normalmente é um verbo no infinitivo, pode olhar, incentivar a formação de professores em Libras, facilitando assim a interação de deficientes auditivos em sala de aula. O Ministério da Educação, 2 agentes, pode olhar, 2 agentes. O Ministério da Educação deve, por sua vez, implementar, confere que é um verbo no infinitivo, implementar o currículo dos alunos com a matéria de Libras. Cara, nem precisava escrever tanto. Lá está o agente. Lá está a ação, que é o verbo do infinitivo, e aí vai dizer como. De forma que se torne possível a comunicação entre os deficientes e o mestre. Assim, essa situação vivida por alunos surdos será superada. O nome disso aí é efeito. E eles poderão, enfim, ser educados com qualidade e seguir estudando como é direito de todos. Passa aí, amigo. Direitos humanos. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, como defender a tortura, a mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Na redação sobre violência contra a mulher, teve gente que pediu para pegar o marido e amarrar num poste e surrar. Eu sei que a revolta é grande, mas você não pode fazer isso. Então, o lance da defesa dos direitos humanos prevalece na redação.
Ó, o governo, as autoridades, as leis, por exemplo. Então, toda vez que a sua redação fizer uma incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica, que é a questão, né, dessa xenofobia, ou socioeconômica, e explitação de qualquer forma de discurso de ódio, você perde. E a ordem é para zerar a redação. Então, aguardem, isso não foi colocado na cartilha mais recente. Passa aí, amigo. Pode passar. Agora é só ler. Ó um exemplo. Manipulação de dados da internet, que é a última redação. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos grupos sobre as pessoas e a manipulação do comportamento desses usuários. A internet deve ser apenas para pessoas de bem. E aí? Você sabe o que é que a ONU diz sobre a internet? A internet é um direito. A internet é um direito. Então, como direito, não pode ser cerceado. E aí você começa a olhar a conduta de alguns países, como a China popular, e assim vai. Você, caramba, é um direito, mas da forma como o Estado quer. Isso. E então, tá ali, ó. Isso é um erro, por quê? Porque está mandando cortar a internet. Beleza. Pode avançar, passa aí, amigo. Então, esse aqui é um exemplo ruim. Próximo. Pode passar. Que é para a gente poder acabar. Efeito. Denomina-se efeito o resultado ou resultados da intervenção sobre o problema. Ou seja, quando a solução realmente surte efeito ou provável efeito positivo para dirimir a problemática. Dirimir é resolver. O efeito passa ainda ao leitor a sensação de texto acabado. A sensação de que o problema será mesmo resolvido. Passe. O pensamento conservador, machista e misógino, quer dizer segregador, preconceituoso, é fruto do patriarcalismo e deve ser combatido a fim de impedir a violência contra aquelas que historicamente sofreram e foram oprimidas. Para esse fim, é necessário que o Estado aplique corretamente a lei. Lá está o agente, o Estado, acolhendo e atendendo a vítima e punindo o violentador. Além de promover a conscientização nas escolas, de novo, observe os verbos no infinitivo, são as ações. Promover a conscientização nas escolas sobre a igualdade de gênero e sobre a violência contra a mulher. Cabe à sociedade civil, de novo, mais um agente, o apoio às mulheres e aos movimentos feministas que protegem as mulheres e defendem os seus direitos, expondo a postura machista da sociedade. Ali tem um pleonasmo, cabe às mulheres e tal, o movimento feminista que protege as mulheres. O movimento feminista, o nome já está dizendo tudo isso, né? Dessa maneira, com o apoio do Estado e da sociedade, aliado ao debate sobre igualdade de gênero, é possível acabar com a violência contra a mulher. Essas 3 últimas linhas representam o efeito. Passe aí, acho que é a última. Pronto. Encerramos com isso aqui, ó. O INEP, que é quem faz a sua prova e tal, manda aqui um recado para você. Vou ler para a gente encerrar. Existem várias formas de propor uma intervenção. E você, então é com vocês, e você deve explorar aquela que mais se adeque ao tema e ao seu projeto de texto. Quando diz seu projeto de texto, é essa estruturação que a gente fez. E que você deve, de acordo com o que a gente já conversou aqui, ser extremamente consciente sobre isso. De novo, na hora que eu vou falar sobre a violência nas escolas, e eu começo com o massacre de Suzano, é uma abordagem direta ou indireta? Lembre disso, a abordagem direta é dizer ou conceituar o problema. Ora, e a abordagem indireta é um pensador, uma contextualização histórica, um exemplo. Então, qual a vantagem da abordagem indireta? Ela cria um grau maior de informatividade, porque você está trazendo algo a mais sobre aquele tema. A abordagem direta, ela serve para destravar. É quando a gente não sabe direito o que dizer, a gente vai e conceitua. Quer ver? Violência nas escolas. Aí a pessoa começa. Bullying é uma palavra inglesa que vem de bully e quer dizer valentão. E que, de alguma maneira, denomina
a pessoa que promove um tipo de violência física ou psicológica contra outra. O que você fez? Uma abordagem direta do tema, você conceituou ele. Aí ele ajuda você a se lembrar de outras coisas. Mas você podia começar com o massacre de Suzano, começar dizendo que de cada 10 alunos, segundo pesquisas colocadas pela Galileu, de cada 10 alunos, 6 sofrem bullying nas escolas, ok? Então, tá aí, ó. Você escolhe o seu projeto de texto e você faz a sua intervenção. Contudo, fique atento para que a sua proposta esteja explícita. Ou seja, tem gente que não deixa claro que houve uma proposta de solução. Mas a clareza vem de quê? Da presença de um agente, da presença da ação e do detalhamento. Algumas pessoas esquecem o efeito. E ele não é realmente fator de punição para você, não é. Porque ele acaba aparecendo de alguma maneira. Mas destacá-lo ajuda. Tudo isso que eu estou falando aqui, agente, ação, detalhamento, efeito, respeito aos direitos humanos, a articulação, tudo isso é que gera a nota 200 nesse parágrafo. E essa nota melhora o que você já tinha. Continuando. Constatar a falta de uma ação ou de um projeto ainda não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção. Porque tem gente que diz assim, não existe um projeto para tal coisa. Eu sei que na hora que você diz que não existe um projeto, lembre, você não está propondo um projeto. Você está dizendo que ele não existe. Não há a defesa da criança com deficiência. Não adianta constatar o problema. Você tem que dizer algo que sirva como solução. Apresentar estruturas que não permitam ter certeza de que você está propondo de fato uma intervenção também não serve. Veja, se X for feito, se tal coisa for feita, o resultado poderá ser Y. Pronto. Fazer apenas isso não quer dizer que é uma solução. Quer ver? Por causa daquela partícula se, ó. Você está colocando no campo da dúvida. Se for feito, vai acontecer tal coisa. Não é dessa maneira. Fazendo desta maneira, seguramente a violência diminuirá contra o sexo feminino. Então não é uma dúvida, é uma certeza. Além disso, evite propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão, que é a proposta que não se aplica, que não dá para fazer. Ou seja, você deve ser claro ao apresentar o seu desejo de intervir na realidade. E a sua proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto. Passa aí. Aqui a gente já leu, é para baixo, depois desse daí. Pronto, solução ruim. Para prevenir o cidadão de tal erro, manipulação de dados. As publicações, reportagens, notícias devem se fiscalizar antes da publicação. E caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censura em ideais realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado. A pessoa ganhar 1 ano de cárcere privado porque botou lá um negócio, sei lá, uma fake news, é complicado para o Brasil, né? Então não dá para fazer isso, ó, sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. É muito doido. O governo e as escolas devem fazer parcerias nesse sentido, ó, prender as pessoas. Última solução, solução boa. Passa. Pronto. Intolerância religiosa. Torna-se evidente, portanto, a coesão que os caminhos para a luta contra a intolerância religiosa no Brasil apresentam entraves que necessitam ser revertidos. Logo, é necessário que o governo, pode olhar, lá está o agente, investigue os casos de impunidade por meio de fiscalização, por meio é o quê? O detalhamento, como será feito? Por meio de fiscalização no cumprimento de leis, abertura de mais canais de denúncia e postos policiais. Além disso, é preciso que o poder público, que é a mesma cor de governo, busque ser o mais imparcial, religiosamente possível, a partir de acordos pré-definidos sobre o que deve ou não ser debatido na esfera política e disseminado para a população. Ademais, as instituições de ensino, escola, em parceria com a mídia e ONG, podem fomentar o pensamento crítico por intermédio de pesquisas, projetos, trabalhos, debates e campanhas. Essa é a solução mais detalhada que eu já vi. Coloca 3 agentes, coloca 3 ações e coloca 3 detalhamentos de como deve ser feito.
Com essas medidas, talvez a profecia de Isaac, que é o teórico que ele citou no começo, torne-se realidade no presente. Essa pessoa só falhou no final, ó, porque ela coloca esse talvez e isso aconteça. Ok? Mas reforçou o ponto de vista dela. Acho que acabou. O último aí eu acho que é Jesus. Não temas. Homeschooling, assédio moral e assédio sexual, ó, violência nas escolas, no ambiente de trabalho, defesa dos animais, cuidado, meio ambiente, fiscalização na Constituição Civil, narcoterrorismo, os eventos que aconteceram no Ceará no começo do ano e recentemente, a ascensão da mulher negra, todo mundo só tem na boca hoje uma mulher, Conceição Evaristo, que é a mulher negra que escreveu, que é professora universitária e tudo mais, e o outro livro, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, que está na prova da FUVEST. Redução da maioridade penal, insegurança alimentar, tem gente ainda sem ter o que comer, e os desastres ambientais. Próximo? Agora é o fim. Agora é Jesus para vocês. Muito obrigado, tá bom? Encerrando aquele nosso texto sobre gratidão, que é a pior característica do ser humano, é essa falta de gratidão. Né? Traz aí o livro para a gente sortear. Lembra do que eu falei sobre este rapaz, Fábio Frota? Pronto. De novo, ó. Precisava estar aqui? Não, eu não disse que eu viria. Professor Arthur Bruno também? Não tem que estar aqui. Não tem que estar aqui. Por que ele vem? Então a pessoa tem que questionar. Por que ele vem? Porque a pessoa é responsável por aquilo que cativa. O professor tem essa mania de cuidar, de ver se está funcionando. É desse jeito, tá bom? Gratidão é isso.